Irmãos, vivemos dias nos quais o homem necessita de um monte de coisinhas para tocar a vida em frente. O que na verdade o homem necessita, e isso seria principal e é principal na existência humana, é a verdadeira presença de Cristo Jesus, o mover do Espírito Santo de Deus, a ação do Senhor na vida dos homens. No entanto, nem todos querem pagar o preço de estar debaixo da graça do Senhor, submeterem-se à vontade do Senhor, da palavra de Deus, de aceitarem os ensinamentos que são claros e objetivos na palavra do Senhor. Portanto, lançam mãos das mais diversas crenças, superstições, enfim, essas coisas que na verdade afastam o homem dos caminhos santos de Deus. Infelizmente, muitos que estão chegando hoje para a presença do Senhor, infelizmente, pois, muitos não estão sendo doutrinados na palavra. Não são levados a meditar na palavra santa de Deus, a estudar a palavra, a conhecer aquilo que Deus realmente deseja para a vida do homem e trazem consigo um conjunto de práticas do passado, práticas que deveriam estar no passado definitivamente, esquecidas, mas por falta de instruções, muitas vezes, por falta de orientação, ainda cultivam em seus corações uma série de costumes. E dentre esses costumes, o pior deles talvez seja a superstição. Muitos estão dentro das igrejas, mas ainda continuam alicerçados, amarrados nas mais diversas superstições que cultivavam nos dias da ignorância, nos dias que não conheciam verdadeiramente a Cristo Jesus. Mas, irmãos, quando nós somos lavados, purificados, comprados a preço de sangue, com certeza o Senhor nos fez novo, vida nova Ele nos concedeu, novos objetivos de vidas, novas orientações, novos princípios e, claro, novos alvos. Nossas vidas hoje possuem à frente alvos dados por Deus, e o principal alvo é sermos semelhante a Ele, vidas santas, puras, lavadas, regeneradas no sangue de Cristo Jesus. Mas, irmãos, se porventura alguém ainda traz consigo lá no contexto da sua vida alguma forma de superstição, hoje é o tempo de você romper definitivamente com esses costumes. Hoje é o tempo de romper definitivamente com esta amarra diabólica na tua existência. Mas vejamos primeiro o que é superstição. Vejamos a definição do dicionário Aurélio. Superstição: sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes, crendice, apego exagerado e ou infundado a qualquer coisa. Eis aí o que significa superstição. E nós vamos ver, irmãos, que nós vivemos numa comunidade, vivemos numa sociedade altamente supersticiosa. A verdade do Senhor, a verdade que liberta, a verdade que abre os olhos, esta é rejeitada pela sociedade. E quando o homem rejeita a verdade do Senhor, quando o homem rejeita aquilo que Deus quer, com certeza os seus caminhos não são os melhores, porque ele vai frutificar na carne, vai agir segundo o seu entendimento e certamente os resultados são os piores possíveis. Claro, me refiro ao campo espiritual, a vida com Cristo, a vida espiritual em si. Mas, amados, percebemos que o X da questão está no fato de a pessoa ou a sociedade achar que ela mesma poderá resolver todos os seus problemas, independente de Deus. É o ser autossuficiente. Na mesma proporção em que o homem se desvia de Deus verdadeiro, ele se inclinará à superstição. Ele busca mais as trevas, busca mais essas coisas, busca mais os segredos, sim, os segredos da escuridão, das trevas, das coisas que não procedem do Senhor. Na verdade, a superstição é a fé desviada do seu curso natural, Deus.
Porque a superstição nada mais é do que a manifestação da fé. A pessoa que é supersticiosa, ela é uma pessoa que tem fé. Tanto é que acredita naquilo que faz. A raiz da superstição está no fato de o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, feito para sua glória, recorrer a objetos e fórmulas aparentemente mágicas a fim de resolver seus próprios problemas, sem levar em conta o seu Criador, Deus. O homem que é dado à superstição, ele busca em fórmulas mágicas, busca em objetos, em situações, formas de resolver os seus problemas sem a ajuda do Criador, sem a ajuda de Deus. E esse desejo de independência de Deus é um pecado, porque evidencia um desvio da verdadeira fé. Fé que é direcionada para coisas como rezas, talismã, cristais, pêndulos, pirâmides e mais uma série muito grande de costumes que o homem lança a mão para tentar resolver a situação a qual ele está envolto. No entanto, irmãos, a Bíblia tem muito a dizer sobre essa questão. A palavra de Deus sempre tem uma resposta para todas as questões do homem. Em relação também à superstição, o Senhor tem resposta. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25, Paulo fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meu irmão, aqui está a resposta da palavra de Deus. O homem que não busca no Senhor, o homem que não coloca o seu coração nas coisas de Deus, ele é tomado por toda sorte de práticas que desonra a vontade do Senhor. Porque mesmo conhecendo a Deus, nós vivemos num país denominado como cristãos, dificilmente alguém nesse país não ouviu falar de Cristo Jesus, dificilmente alguém nesse país nunca ouviu um pregador falar do amor de Cristo Jesus, falar que Cristo Jesus é a única solução, que de Cristo Jesus é aquele que tem as respostas que nós precisamos para nossas vidas. Dificilmente, meu irmão. Mas a exemplo daqueles de Roma, eles estavam com seus ouvidos fechados para a palavra de Deus e preferiram buscar e preferem buscar nas práticas que aparentemente são mais fáceis. Preferem crer, irmãos, em fórmulas mágicas, em rezas, talismãs, cristais, pêndulos, pirâmides. Preferem depositar sua fé nestas coisas, coisas que não produzem segundo a vontade do Senhor, coisas que não foram deixadas pelo Senhor para o bem-estar do homem, coisas que com certeza têm suas origens nas trevas. São costumes das trevas. E nós, irmãos, não podemos de forma alguma dar lugar a qualquer tipo de superstição na vida da gente.
De forma alguma. Porque o Senhor nos chamou para sermos novas criaturas, para sermos novos homens, vidas novas, restauradas. E nesse aspecto, irmãos, precisamos colocar o nosso coração por completo na palavra de Deus. Mas por que a superstição é tão perigosa? A palavra de Deus nos diz que ela é perigosa porque afasta o homem do Senhor. Toda e qualquer superstição é perigosa, pois desagrada a Deus. Isso não é mero passatempo inofensivo. Por vezes, o primeiro povo com quem Deus lidou, Israel, foi severamente punido pelo próprio Deus por se envolverem com práticas supersticiosas. Se nós lemos os relatos a respeito do povo judeu, povo de Israel, veremos quantas vezes aquele povo deixou-se envolver, abraçou os costumes pagãos, trouxe para dentro da nação santa, teocrática, costumes eminentemente pagãos. E claro, não foi por falta de aviso, irmãos. E não foi por falta de avisos. Porque mesmo antes dos judeus entrarem na terra prometida, Deus lhes havia dito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus lhe der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouve a prognosticadores e adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14. Irmãos, vamos trazer para os nossos dias quantas vezes nós, o Israel do Senhor, o povo santo de Deus, estamos nos deixando de envolver por costumes eminentemente pagãos, costumes daqueles que não conhecem a Cristo Jesus, que não são lavados no sangue do Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, que a mídia, ela tem uma força extremamente grande, uma força capaz de mudar costumes, uma força capaz de lançar novos fundamentos. E quantos dentro das igrejas evangélicas estão assimilando os novos fundamentos lançados pela mídia, fundamentos pagãos, fundamentos das trevas, fundamentos satânicos? Nós, como Israel do Senhor, precisamos ler Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 14 e assimilarmos estas verdades, porque nós não estamos nessa terra para nos alimentarmos dos costumes desta terra. Estamos aqui para sermos referência, para sermos exemplo, para sermos pessoas que mostrem uma nova vida, uma vida segundo o coração de Deus. E vale ressaltar, irmãos, que as superstições nem sempre mostram-se como algo devastador, mas sim como inocentes. Geralmente elas mostram-se como inocentes, mas eu quero afirmar para você que não são inocentes. E a Bíblia nos afirma de forma clara, segundo a palavra, o próprio Satanás, o príncipe dos demônios, transforma-se em anjo de luz. E essa afirmação está em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. E por meio dessa sutil tática, muitas pessoas são postas em contato com o poder das trevas sem o saber. A intenção de Satã não é apenas eliminar a fé das pessoas, porém ele tenta e continuará tentando para que as pessoas ponham sua fé em si mesma ou em objetos. Eis aí, irmãos, a artimanha do maligno é esta: é fazer que o homem não acredite nas afirmações do Senhor, na palavra de Deus, mas que o homem se deixe e sinta-se autossuficiente, inclusive nos aspectos relacionados à fé.
E o maligno, amados, com certeza vai continuar tentando e vai cada vez mais produzir situações para que as pessoas ponham a sua fé em si mesmo ou em objetos, fórmulas mágicas, mandigas, feitiçarias, astrologias, os mais diversos costumes. E tudo isso, irmãos, é uma forma através da qual o maligno afasta o homem de Deus. Na verdade, a intenção do diabo é que a pessoa se apoie em tudo, menos em Deus. E mesmo que falem em Deus, não se submetem ao seu domínio exclusivo. E essas pessoas geralmente não vão dar importância à palavra do Senhor. Eis aí porque eu falei, irmãos, você que está chegando hoje para o reino do Senhor, você que está sendo lavado no sangue de Cristo, é preciso que você conheça a Bíblia, é preciso que você abrace a Bíblia, é preciso que você desça nas profundezas da palavra do Senhor, para que você aprenda do Pai, para que você tenha do Pai e para que você jogue fora toda forma de costumes pagãos, costumes que, de uma forma direta, afronta a vontade do Senhor para a tua vida. Irmãos, nós não podemos de forma alguma trazer dentro de nossos corações um lugarzinho reservado para a superstição, de forma alguma. Não podemos ter essas coisas em nossos corações, porque o nosso coração é a habitação do Espírito Santo de Deus, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Salmo capítulo 46, versículo 1 afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. Eis aí, amados, aquilo que devemos cultivar é esta verdade do Senhor, que Ele é o nosso socorro, Deus é o nosso amparo. Talvez você me pergunte, Elias Oliveira, é possível libertar-me da superstição? Elias Oliveira, o que eu faço para deixar a superstição para trás? Claro, irmãos, é possível. Não é tão difícil deixá-la para trás. João capítulo 8, versículo 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eis é a libertação do Senhor, meu irmão. É o Espírito de Deus que promove essa restauração na tua existência. É o Espírito Santo de Deus que quebra as cadeias que o ligava às trevas. Mas é necessário que você conheça a verdade, que você conheça o Senhor, que você se deixe envolver pela suficiência de Cristo. Que você se deixe envolver pela totalidade de Cristo, pela totalidade da mensagem do Senhor, e Ele promove a libertação completa na vida do homem. Amados, é preciso acreditarmos que o mundo espiritual é muito verdadeiro. É preciso acreditar nisso. É preciso acreditar que o diabo tem muito poder e que o diabo tem envolvido a muitos, roubado a vida de muitos, levado muitos ao engano. É preciso acreditar nestas coisas. Mas acima de tudo isso, irmãos, é preciso ter fé, é preciso ter certeza, é preciso ter convicção que o nosso Senhor, Ele é poderoso para quebrar todas as artimanhas do maligno. Ele é poderoso para nos guardar, para nos envolver. Ele é poderoso para nos fazer mais que vencedores no seu sangue. Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, meu irmão, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Certamente não há feitiço, macumba, vodu, ou seja o que for, enfim, que poderá causar dano em nossa vida. Porque nós somos de Deus, nós somos do Senhor, e Deus é por nós, e o Senhor é conosco, e o Senhor é contigo, meu amado. E o Senhor Cristo Jesus, quando Ele toma nossas vidas, Ele nos faz novas criaturas e restaura-nos por completo. Meu irmão, nós não podemos dar lugar ao maligno em nossas vidas. É preciso que toda forma de superstição caia por terra. No momento estamos vivendo a sexta-feira 13. Enfim, muitos estão totalmente envolvidos por esse engano diabólico.
mas o Senhor veio para quebrar essas cadeias, amados. O Senhor vive para quebrar as cadeias que prendem o homem a toda forma de escravidão espiritual. Nós sabemos que o maligno, isso não é de Deus, nós sabemos que o maligno, ele consagrou a sexta-feira 13 como um dia de azar. E se você acompanhar os noticiários, você verá quantas pessoas estão crendo que hoje é um dia de azar. Você verá quantas coisas muitos estão fazendo para não serem alcançados pela onda, pela maré de azar da sexta-feira 13. Só não sabem, irmãos, que essas práticas estão escravizando-as, estão colocando pulseiras, correntes em seus braços, que as aprisiona às trevas. A intenção de libertarem-se da maldição da sexta-feira 13, na verdade, estão levando-as para a escravidão diabólica. Mas por que essa situação de sexta-feira 13? Por que isto? Conforme Wikipédia, essa superstição pode ter tido origem, ninguém sabe qual a origem verdadeira dela, mas ela pode ter tido origem no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV da França. Os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país e alguns torturados e mais tarde executados por heresia. Então esta é uma das probabilidades. Outros dizem que esse dia é de azar pelo fato de que Cristo Jesus provavelmente foi morto numa sexta-feira 13. É brincadeira? Deixa eu ver mais o que dizem aqui. Recorde-se ainda que na Santa Ceia sentaram-se à mesa 13 pessoas, sendo que 2 delas, Jesus e Judas, morreram em seguida por mortes trágicas. Jesus por execução na cruz e Judas provavelmente por suicídio. Além disso, existem versões que provem de 2 lendas da mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve um banquete e 12 deuses foram convidados. Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, o favorito dos deuses. Daí veio a crendice de que convidar 13 pessoas para um jantar era desgraça na certa. Segundo outra história, a deusa do amor e da beleza era Frigga, que deu origem a Frigadag, sexta-feira. Quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo, Frigga foi transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as sextas com outras 11 bruxas e o demônio. Os 13 ficavam rogando praga aos humanos. Enfim, isso aqui já entra no campo das conjecturas. Com certeza nós não vamos achar um fundamento, porque a sexta-feira 13 é declarada como de azar. Mas uma coisa é certa, irmãos, é uma invenção diabólica para escravizar a humanidade, para trazer pessoas presas à humanidade. E lembre-se, toda forma de ação que não exalte o nome santo de Deus é uma forma de cultuar o inimigo. E o inimigo recebe toda a honra, toda a glória em toda essa superstição de sexta-feira 13, em todas essas ações que as pessoas fazem tentando isentar-se possível mal agouro, do possível mal da sexta-feira 13. E que nós, homens, lavados, purificados, comprados no sangue de Cristo Jesus, que conhecemos a verdade que nos libertou, jamais possamos nos dobrar diante de tais costumes ou nos deixar envolver por essas práticas que certamente não agradam o nome santo de Deus. Que Deus o abençoe e que tenhas dias felizes nos caminhos santos de Deus. Amém.